Cilindro, página 235 do nosso livro didático. Então, a definição formal de cilindro é a seguinte, né? Que considerando dois planos, né? Plano alfa e um plano beta, um círculo, né? De centro O e um raio R, né? Nesse plano alfa e um segmento de A até B com A pertencente a alfa e B pertencente ao plano beta. Então, denomina-se cilindro circular ou simplesmente cilindro o conjunto de todos os pontos de todos os segmentos paralelos a esse segmento AB com uma extremidade no círculo de centro O em alfa e outra em beta, né? Então, quando a gente pegasse esses segmentos que sairiam de cima do círculo até esse plano beta e paralelo a esse segmento AB, né, teríamos outro círculo aqui em cima, né? E isso seria o nosso cilindro. Então, temos os elementos do cilindro, né? Digamos, o eixo é como se nós pegássemos um segmento, né, que vai passar pelo centro das bases do círculo, pelo centro dos círculos, né? Esse círculo de cima, aqui seria o centro, e esse segmento iria passar entre os centros dos círculos, que os círculos, né, são chamados de base, né? E as bases são iguais. Esse segmento que vai de um círculo ao outro é chamado de geratriz. E a distância entre os círculos, né, é a altura, né? Essa geratriz também será a altura, né? No caso do cilindro ser reto, né? Digamos, nesse caso aqui, a geratriz também será a altura desse cilindro. Se o cilindro estiver um pouco inclinado, então não será, né? Então, por isso que a altura, né, é a distância entre um círculo e outro. Então, a superfície lateral, né, é a reunião de todas as geratrizes, né? Digamos, se nós cortássemos e abríssemos aqui, né, abríssemos esse cilindro, né, nós teríamos o que? Nós teríamos isso aqui, né? Desconsidere aqui os círculos, né? Tipo, se nós cortássemos lá, né, isso seria a área lateral, né? Só o retângulo aqui, né? Que essa daqui é a planificação, né, de um cilindro. Então, o eixo, né, é a medida que passa, né, pelos centros dos círculos, né? Temos o que? Não sei se vocês já ouviram falar de sólidos de revolução, que seria o que? Observe aqui, tipo, se eu tiver um eixo aqui, vamos pensar em um caderno, né? Aí naquele local onde fica o arame, né, que segura as folhas, nós colocássemos um eixo, né, um ferro,
e alguma coisa que girasse esse caderno. Tipo, ele poderia estar preso aqui. Começasse a girar bem rápido, a olho nu nós veríamos o que? Um cilindro, né? E temos também o que? Que seção meridiana é se cortássemos, pegássemos o cilindro, né? E cortássemos aqui passando pelo eixo, né? Tipo, cortasse aqui mesmo no meio do cilindro, né? Cortássemos esse cilindro aqui pegando esse eixo todinho, né? Em cima do eixo, assim. Aí cortaríamos e teríamos só metade de um cilindro, né? Então, seria essa parte aqui, né? Essa parte de dentro ali que formaria um paralelogramo, né? Digamos, teria aqui não seria o quadrado porque o cilindro não é um cilindro reto, né? Ele é oblíquo. Então, a figura aqui também ia ficar um pouco inclinada. Aqui um cilindro reto, né? Então, teríamos que a seção meridiana é essa. A área da superfície de um cilindro reto, né? Seria duas vezes a área da base, né? Já que teríamos dois círculos, é como se nós cortássemos, né? Aí teríamos um círculo aqui, outro círculo aqui, e a parte lateral aqui, né? A gente tá desdobrando, né? E estirando ela, né? Que essa área aqui seria o comprimento do círculo, né? Que o comprimento no círculo é 2πr, né? Então, essa distância todinha aqui é 2πr e a altura daqui. Então, para calcularmos a área total, né, do círculo, a área da superfície do círculo seria o quê? Duas vezes a área da base, né? Já que temos dois círculos, né? Mais a área lateral, né? Que seria o quê? 2πr, que é o comprimento da circunferência, né? Que é essa distância aqui, vezes a altura, né? Então, a área da base, a área de um círculo é πr ao quadrado. E a área lateral, né? Como nós vimos ali, é 2πr, que é o comprimento, vezes a altura. Então, 2πr vezes h. Então, a área total da superfície, né, seria o quê? Duas vezes a área da base mais a área lateral. E aqui a gente poderia até colocar em evidência, né, o 2πr. Já que temos aqui 2πr e temos aqui 2πr. Aí tiraria aqui 2πr, aqui ia ficar um r. Aí r mais h, né? Seria a fórmula para calcular a área total da superfície de um cilindro. Atividades resolvidas, né? Determine a altura de uma lata em forma de cilindro reto, sabendo que o diâmetro de sua base tem 20 centímetros e sua superfície externa total foi coberta por 1.632,8 centímetros quadrados de alumínio, né? E π aqui ele está mandando usar como sendo 3,14. Então, observe que 20 centímetros aqui é o diâmetro. Então, o raio é a metade do diâmetro, né? Então, o raio vai ser 10, né? Então, o raio é 10. Então, a área da base é quem?
A área da base é πr ao quadrado. Π é 3,14 e R é 10, né? Então 10 ao quadrado. 10 ao quadrado, 100. 100 vezes 3,14, né? É só deslocar a casa duas casas para a direita, né? Então uma, duas. Então 314 centímetros quadrados. A área lateral, né? É quem? 2 πr vezes o H. Então, é 2 vezes π, que é 3,14, vezes 10 vezes o H. Isso tudo, né, quando você multiplicar, vai dar 2 vezes 3,14 vezes 10 vezes H, vai dar 62,8 H, né? Que vai dar a área lateral, né? Em função do H aqui, que é o que ele quer saber na questão. Então, ele deu a área total, né? E a área total é calculada da seguinte forma, né? 2 vezes a área da base mais a área lateral. Tem que ser igual, né, à área total, né, que foi dada aqui, que é 1632,8. Então, substituindo aqui os valores, 2 vezes a área da base, que é 314, 2 vezes 314 mais 62,8 H. Então, esse 2.314 vai passar subtraindo. Quando subtrair, aí vai ficar só que 68,12. Aí vai ficar, aí eu vou fazer a subtração, vai dar 1004,8. E esse 62,8 que está multiplicando o H vai passar dividindo. Aí quando eu fizer essa divisão, vai dar que o H é igual a 16, né, centímetros, porque todas as unidades, né, estão em centímetros. Considere um retângulo de lados 4 e 7. A outra questão aqui, né? Considere um retângulo de lados 4 e 7. Calcule a área total da superfície dos cilindros C1 e C2, obtidos pela rotação do retângulo em torno do seu lado maior, né, e do seu lado maior, respectivamente, né? Aí, dado aqui, π é igual a 3,14, né? Então, o solo de revolução C1, né, seria o que? Teríamos aqui o retângulo, né, de 4 e 7, né? Aí, com o eixo aqui nessa parte maior, aí iria rodar, né, e teríamos, rotacionando aqui, né, bem rápido, teríamos esse cilindro aqui, né? Como ele quer a área total, né, de cada sólido de revolução, né? Então, a área total é igual a 2πr, né, vezes o raio mais o H. Então, só é a gente substituir os valores. 2 vezes π, que é 3,14, vezes o raio, né? Quando rotacionar isso aqui, né? Então, o raio será exatamente essa medida aqui, né? 4 vezes, né? Aí, o raio, que é 4. Novamente, eu tenho dois raios, raio e raio. Então, 4 mais a altura, que é 7. Então, quando fizer, aí aqui 4 mais 7 vai dar 11. E quando fizer todas essas multiplicações, 2,3,14 vezes 4 vezes 11 vai dar 276,32, né, centímetros quadrados. O cilindro C2, né, aí seria como se a gente virasse aqui o nosso retângulo, né, e o eixo agora fosse essa parte menor. Então, rotacionando, né,
iríamos ter um cilindro mais baixo, só que com a área maior. Como ele quer a área da superfície, né? Então, temos o que? Observe que quando rotacionar, essa parte aqui será o que? O raio. E essa parte aqui será a altura. Então, a área total vai ser igual a 2πr, que multiplica R mais H. Então, 2 que multiplica o π, que é 3,14, vezes o raio, que é 7, vezes o raio, que é 7 novamente, mais a altura, que é 4. Então, vai ser 2 vezes 3,14 vezes 7, vezes, né, 7 mais 4, 11. Quando fizer essas multiplicações, né, vamos ter 483,56 centímetros quadrados.